De volta com o programa Agnello Corbellino, seu talk show de negócios da televisão de Mato Grosso. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Sejam todos bem-vindos à TV Mato Grosso Canal 27. Eu desejo a você um ano de 2026 maravilhoso, muito especial. Que você tenha muito sucesso na vida espiritual, na vida pessoal, familiar, profissional, porque estes são os votos e o desejo de toda a equipe, de toda a produção do programa Agnello Corbellino. Estou recebendo nessa noite a advogada, escritora e especialista no comportamento humano, a Erlen Koch. Erlen, no primeiro bloco nós falamos sobre inteligência artificial, falamos sobre o seu livro, mas agora eu quero falar sobre o mercado corporativo. Você está muito antenada nesse processo, você conversa com muitos empresários, treina muitas pessoas. Como é que nós podemos enxergar o ano de 2026 dentro das suas exigências e das necessidades das empresas corporativas aqui, em especial do estado de Mato Grosso? Muito boa noite novamente, muito obrigada pela presença aqui. E o que o empresário deseja é o profissional preparado. Se você chega para uma reunião e você ainda não aprendeu a comunicar a sua ideia, o empresário quer aquele colaborador que ele já esteja capacitado para ter a ideia e a apresentar. Porque muitas vezes você apresenta um bom currículo, você tem uma boa preparação para aquela entrevista, mas na hora que chega no dia a dia da empresa, o colaborador ele ainda não tem essa particularidade de expressão correta. E hoje é necessário que você, além de uma ideia boa, saiba expressá-la com humildade, com vontade, com necessidade e pensar no coletivo. É muita responsabilidade. Hoje a gente está numa empresa e pensar não só no desenvolvimento do cargo, mas no desenvolvimento de um espaço comum, na preciosidade que é o meu colega de trabalho, no desenvolvimento daquele tempo de utilidade e qualidade no trabalho em si. Então hoje não só a parte de capacitação, de vir a pessoa já preparada com a formação, mas as habilidades estão sendo requeridas nesse contexto. Bacana. Bem, Erlen, qual é a maior dificuldade? Encontrar colaboradores com o perfil da empresa ou transformar esses colaboradores dentro daquilo que é a expectativa de cada empresa? É esse meio termo. Às vezes você procura muito um profissional com muitas capacitações e às vezes ele está no meio do contexto, ele tem uma capacidade de aprimoramento muito forte e dentro do contexto da empresa ele pode se desenvolver. E às vezes você tem um profissional que é muito capacitado, mas ele não se adapta à cultura da empresa. Então essa balança de equilíbrio, ela às vezes atrapalha um pouco, sim, mas para tudo tem remédio. E para esse desenvolvimento basta aquela vontade, aquela presença de, olha, eu estou aqui para agregar, mas eu também estou aqui para me adaptar. As empresas hoje, elas estão com disposição de treinar esses colaboradores a fim de que ele se enquadre exatamente dentro do perfil da necessidade de cada empresa, ou a gente ouve muito falar sobre isso, mas na prática não acontece? Infelizmente, temos aquele que já quer tudo muito pronto, muito para ontem, e aquele que ainda tem a resistência de formar a própria cultura da empresa. Ele tem algo imaginado, mas não no contexto em si. Então, às vezes, a pessoa vem, acha que é uma ideia, o empresário acha que é outra, e nesse contexto o treinamento é válido. Tanto para o líder que já está na empresa, tanto para o colaborador que chega, ou para um equilíbrio de todo mundo que já está lá dentro. O treinamento é bom nesse contexto de afiar, para que realmente possa se desenvolver. Nós temos dois perfis de empresas, né? Quando eu digo empresas, eu estou falando também de liderança. Nós temos aquele perfil, e aí eu vou usar mais uma vez a expressão conservador, a palavra conservador, né? Que tem medo de investir, né,
na capacitação de profissionais e até mesmo de expandir os seus negócios. Prefere ficar ali do jeito que está. E temos também um outro perfil mais arrojado, né? Mais dinâmico, com uma visão mais futurista. E aí eu diria que esse perfil está atrás exatamente de pessoas assim, com esse mesmo perfil, né? De enxergar um pouco mais longe. Como é que vocês, na área de treinamento, lidam com essa situação e com esses dois perfis de público empresarial? A parte do que é mais conservador, ele realmente quer ver uma possibilidade de um passo de cada vez. Então, a gente consegue caminhar nesse contexto de uma forma mais aprimorada. A criatividade, a dinâmica, o desenvolver daquele que é mais arrojado é diferente. Inclusive, tudo isso vai para o perfil daquele colaborador que tem que ser contratado. Porque o alinhamento de você estar na empresa e conhecer um pouco o perfil auxilia na hora de trazer o colaborador, inclusive, para ele se adaptar melhor àquele contexto, à cultura da empresa. Você não vai fazer com que uma pessoa seja transformada. E o líder também, ele precisa de algum tempo para essa adaptação. Então, tudo isso tem que ser encaixado peça por peça e o conhecimento prévio da empresa antes da contratação e o colaborador já ter ciência do que ele vai encontrar, é um perfil que se enquadra de uma forma mais adequada. A idade pesa nessa questão, nessa definição de perfil? A idade é muito relativa. Tem gente que com 15 anos tem um amadurecimento que já está à procura de ser um trainee numa empresa para ele poder se desenvolver na comunicação, porque ele quer saber se comportar, ele quer saber como o mercado será. E aquele que já tem uma idade um pouco mais além, ele tem também o perfil daquele que quer um desenvolvimento em tecnologia, ele está mais avançado do que a média. Então, em todos os perímetros de idade, a gente tem aquele que realmente se enquadra de uma melhor maneira. O que sempre se tem que ter em mente é que, independente da idade, você ser um estudante e aquele que requer um aprimoramento pessoal sempre, você sempre estará antenado no que tiver. O que não pode, independente da idade, é parar e esperar o tempo passar. Você tem que fluir de uma forma necessária para que tudo se movimente de uma forma equilibrada também. O mercado hoje está mais favorável para jovens ou para os mais maduros, Erlen? Ele está preparado para aquele que realmente tem contexto. Aquele que estuda, aquele que sabe, não só o currículo. Hoje você pode ter um curso, uma formação, tanto formou um pouco mais novo ou um pouco mais tarde. Mas o que o mercado quer? Aquele colaborador que saiba se comunicar, falar, trabalhar em equipe, porque esse desenvolvimento de habilidades, de soft skill, que são os aprimoramentos de uma comunicação, de uma empatia, de um saber lidar no local e saber lidar com gente. Porque tudo envolve pessoas. 90% dos problemas empresariais de colaboradores são com pessoas. É um colaborador que não gosta, é um que não gosta do outro colega, não teve uma visão de que realmente ali já não é uma extensão só da casa, mas um desenvolvimento de um local de trabalho. Então, às vezes, essa visão tem que ser colocada e o desenvolvimento dessas habilidades amplia. Aí não vem só de idade, mas de desenvolvimento realmente de habilidades. Erlen, qual que é o nível de responsabilidade e envolvimento que as empresas, sobretudo as grandes empresas, estão buscando nesses futuros colaboradores? Tem empresas que estão preparadas, mas infelizmente tem algumas que elas soltam ao vento as possibilidades e esperanças. Elas não se preparam, não têm um amparo com relação à própria cultura. Ela elabora uma ideia de que quer uma contratação, mas que ele já venha pronto, mas ela não especifica, porque ela realmente não tem ainda nem o ditame do que ela deseja. Então, tem aquela que, por outro lado, já se prepara, já estimula o colaborador, já estimula o preparo do líder para recebimento do colaborador, porque tudo é um conjunto. E se você não olha também o seu conjunto de dentro para fora, você não tem como exigir o de fora que venha numa conotação de qualidade muito específica para dentro. Eu tenho visto inúmeras discussões das empresas reconsiderando a possibilidade de que hoje é melhor trazer de volta para o posto de trabalho pessoas mais maduras, até mesmo aposentadas, do que contratar os jovens, né, de hoje,
que não só não tem experiência, mas também não demonstra vontade e capacidade de amadurecimento profissional. Isso é um outro problema que se enfrenta na hora de discutir contratação de colaboradores? A pessoa com mais experiência, ela vem com uma habilidade emocional mais efetiva. Ela vem de um outro contexto, é um outro histórico, então ela é mais tranquila na hora da contratação, nesse contexto de realmente ter uma qualidade emocional boa para um ambiente de trabalho. Aí evita-se a responsabilidade de pegar o jovem para ensinar. É nesse contexto que o treinamento vem para essa abertura, porque chega um ponto que você não tem uma outra opção a não ser a contratação do jovem. E ele pode ser desenvolvido. Basta que você tenha um direcionamento. Se você não tem esse direcionamento dentro da empresa, o treinamento vai fazer com que isso ocorra. Essa dinâmica de somente fazer essa seleção, ela vai uma hora não ter esse campo de trabalho favorecido para todos, para todos. E o que você tiver, você vai ter que pega e desenvolve dentro desse contexto. Tenha os seus desafios? Tem. É impossível? Não. Mas a gente geralmente é tratado para imediato. O imediatismo às vezes atrapalha. Você tem um talento, mas não quer lapidar. Ou você já quer um experiente, mas não quer colocar ele no outro patamar de também ver o contexto novo. Então, tudo é um equilíbrio. Entendi. Bom, no primeiro bloco nós falamos sobre inteligência artificial. E agora você entrou num ponto que, para mim, hoje tem sido o calcanhar de Aquiles na hora da contratação das empresas, principalmente para ocupação de postos e frentes de trabalho de liderança, que é a inteligência emocional. Essa é a grande expectativa nesse momento, em encontrar pessoas com este equilíbrio emocional para lidar com essa dinâmica desse mundo secularizado, apressado e competitivo demais? Sim, porque a inteligência emocional, ela vem tratada de vários parâmetros e coloca você num outro patamar. Aquele que tem a capacidade cognitiva já desenvolvida com relação às suas habilidades para o local de trabalho, tanto para trabalhar bem naquilo que você tem o dom já estabelecido e estudou, mas saber que no contexto do trabalho você tem que se comunicar com seu colega, você tem que saber pegar um feedback de um líder. Tem gente que, infelizmente, a gente não consegue dar um feedback para o desenvolvimento dele porque ele leva para um outro parâmetro, como uma crítica que vai desmoroná-lo e não desenvolvê-lo. E nesses pontos, a parte da inteligência emocional entra para que esse líder saiba fazer um bom feedback, levar a equipe para um outro patamar de alinhamento para desenvolvimento do serviço. Mas tudo isso volta lá para a base da comunicação. Se eu não sei lidar com gente, eu não sei lidar com pessoas de uma forma construtiva. Então, cabe ao líder ser bem equilibrado, bem desenvolvido, bem capacitado e para, assim, ele também alinhar seus colaboradores nesse mesmo contexto, para todo mundo caminhar para o desenvolvimento e lucro da empresa. Lidar com pessoas, com gente, não é fácil. Não. Todos nós temos inúmeras dificuldades para isso daí, né? Como acertar nesta hora? É fazer primeiro uma análise pessoal. O seu desenvolvimento tem que expandir para a empresa. Se você tem uma cultura na empresa, você tem um parâmetro para onde você quer levar o próximo passo do seu colaborador. O seu líder tem que estar com muita habilidade de desenvolvimento de equipe nesse contexto também. Então, esse alinhamento primário tem que vir primeiro da empresa, primeiro do empresário, passar para o líder e assim o desenvolvimento do colaborador. Um bom líder leva a sua equipe para um outro patamar. Arlen, a grande maioria das empresas não tem um departamento de treinamento na hora de contratar um colaborador, nem tão pouco tempo para poder prepará-lo antes de colocá-lo para ocupar o posto, a vaga ao qual ele fora contratado. Como é que faz nesse caso? Tem muitas empresas que já contratam a pessoa, trata ali a questão salarial, hora de trabalho, passa rapidamente algumas informações da empresa e já bota o funcionário lá e diz, vai trabalhar.
né? Como é que faz para poder, obviamente, alcançar esse ápice, né, do colaborador, a fim de poder ajudar a elevar o nível desta empresa? Nesse contexto, o meu trabalho, por exemplo, a empresa não pode fazer fixo. Eu não tenho como fazer esse contexto fixo. A gente pode fazer um periódico, onde esses treinamentos podem ser desenvolvidos com a equipe que já está. Quando você prepara o campo, aquele que vem integrado, ele já tem um preparo. Quando você vai fazer uma contratação, você pode fazer com que uma pessoa com um bom olhar faça também a sua entrevista, a sua capacitação inicial, e a sua equipe já montada já tem o preparo do acolhimento e periodicamente desenvolver. Aquele que estagna, ele não tem como se movimentar de uma forma de aprimorar o colaborador. E o colaborador não tem como ter uma outra fonte para beber, a não ser a empresa. Então, depende do empresário esse compromisso para que, periodicamente, ele entenda que esse desenvolvimento das capacidades do seu colaborador tem que existir. Mas isso é custo, é despesa, custa caro, Erlen. Mas o seu colaborador alinhado, aprimorado e desenvolvido, ele vai entregar o dobro, o triplo daquele que você realmente queria que ele entregasse no começo. Então, essa parte do investimento inicial, ela vem respondendo de forma gradativa a partir do momento que o seu colaborador, ele fique muito mais alinhado. E o colaborador que ele é bom, ele é desenvolvido e ele tem uma empresa que o cultive, sabe que tem onde crescer, ele também não vai estar pronto e vai te abandonar. Ele vai querer estar lá porque foi lá que ele cresceu e sabe que lá ele pode se desenvolver ainda mais. Erlen, um dos dramas hoje no mercado de trabalho é a autossabotagem. Isso também tem sido muito discutido. Bons profissionais, pessoas que têm uma capacidade de crescimento e desenvolvimento extraordinária, mas que, infelizmente, por questões, e aí eu diria, por falta da inteligência emocional, estão se autossabotando. E isso tem frustrado muito, principalmente empresas que depositam, na hora da contratação, uma confiança muito grande em cima de um colaborador e nada acontece. Nesse momento, quando você faz a expectativa e ele vem numa entrega ainda tímida, porque ele acabou de ser contratado, ele está se firmando. Às vezes ele vem ainda com um dom e com esse desenvolvimento, mas tem a síndrome do impostor. Ele acredita que sabe, mas não entrega, ou ele fica acuado no meio que é novo, porque o novo assusta. E se nesse momento você tivesse uma capacidade de treinamento para o desenvolvimento das habilidades emocionais e de comunicação interna entre os seus colaboradores e os seus setores, a autossabotagem diminui relativamente e essa pessoa que tem essa capacidade e ainda não demonstrou ao que veio, ela tem um campo para poder agir. Muitas vezes o seu colaborador precisa de estímulo interno. O seu líder, se não estiver preparado, inibe e ele começa com uma autossabotagem, mesmo que inconscientemente. E às vezes o campo está tão preparado para que isso ocorra que nem o líder vê que ele está fazendo de errado, nem o outro colaborador vê. Por isso, uma visão de fora, ela é estratégica para montar essa comunicação interna e o desenvolvimento das capacidades internas da empresa, inclusive de comunicação, inclusive de estrutura emocional, e a parte de pressão interna na empresa às vezes prejudica o colaborador que não está preparado ou que ele veio de um outro segmento e ele ainda não entendeu que a empresa às vezes quer aquilo na hora, mas quer com qualidade. Então ele se prende nesse mundo interno porque nós somos humanos e o ser humano precisa às vezes de uma capacitação melhor e a gente consegue fazer esse desenvolvimento. Bacana, eu estou conversando com a advogada, escritora, a trainer na área de comportamento humano, Erlen Koch, né? Eu peço licença a você, Erlen, para me falar, para falar um pouco da IP Interiores. E eu quero apresentar a você a IP Interiores, uma das empresas mais lindas, organizadas
e preparadas para deixar a sua casa, o seu apartamento, o seu imóvel, o seu escritório cada vez mais bonito, com modernidade, com criatividade, com muito luxo, né, com muita beleza e que te proporciona condições assim extraordinárias. A IP Interiores, que fica na Avenida Carmindo de Campos, próximo ali ao córrego Tancredo Neves. Acompanhe esse recado especial da IP Interiores. Transforme sua casa num verdadeiro lar de alto padrão. Na IP Interiores, cada peça é cuidadosamente selecionada, unindo design sofisticado e aconchego excepcional. De sofás aconchegantes a mesas de jantar exuberantes, temos tudo o que você precisa para criar o espaço dos seus sonhos. Visite-nos e conheça a nossa curadoria exclusiva, que reflete muito estilo e personalidade. IP Interiores, uma em Cuiabá e outra em Rondonópolis. IP Interiores, vale a pena você conhecer, vale a pena você ir até lá com toda a sua família. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Conheça mais a IP Interiores através do seu Instagram. É muito fácil e você vai se maravilhar. Bem, voltando aqui para a nossa entrevista com a nossa convidada de hoje, a Erlen Koch. Erlen, já nessa reta final do nosso bate-papo, agradecendo muito a você pelo carinho e por ter aceito falar conosco aqui no programa. Começando 2026, nosso primeiro programa desse novo ano, é muito especial tê-la aqui. Mas eu quero sair um pouco dessa área da inteligência artificial, da advocacia, também da área de comportamento, falar um pouco da Erlen Koch, mãe atípica, né? E dentro desse mercado corporativo, o autismo tem sido um assunto também amplamente debatido, né? E você, como uma conhecedora profunda da área também, eu queria que você falasse um pouco como é que o mercado está recebendo esse público tão importante. Um tema maravilhoso de ser dito, porque além de tudo isso, tem a parte tão carinhosa da minha vida e tão especial, mas que também precisa de uma atenção especial, que é o meu filho, hoje está com 13 anos, já vai para 14 agora em fevereiro. E a parte do autismo, onde tem esse detalhamento, essa conotação, a gente vem muito para essa parte do desenvolver, do criar. O meu menino, por exemplo, ele é muito criativo, ele tem um desenvolvimento e várias conotações com relação à velocidade, ele é muito adaptado com relação à tecnologia e como muitos autistas, eles têm hiperfocos em vários pontos. E no contexto do mercado de trabalho, eu avalio que ele com 14, eu gostaria que ele já começasse a ser inserido, porque as habilidades dele, apesar do hiperfoco, apesar de algumas conotações, o desenvolvimento com outras pessoas para ele desenvolver a comunicação e a inteligência emocional vão contribuir para que esse desenvolvimento ocorra. Eu espero, como mãe atípica, que as empresas também tenham esse olhar carinhoso com o autista, porque ele precisa ser integrado, inserido na sociedade nesse contexto carinhoso que a gente precisa, né, para o autista, mas que ele seja também respeitado e que as suas habilidades possam ter um campo para o desenvolvimento. Bom, o que eu tenho percebido é que muitas empresas têm investido altamente em profissionais, né, com esse nível de inteligência, né, inserido ainda dentro desse cenário do autismo e que desenvolvem trabalhos extraordinários, né, extraordinários. E isso desperta exatamente para esse cuidado que você acaba de mencionar aí e da importância de uma visão mais ampliada do empresário com relação a esse profissional dentro de sua empresa, né? Independentemente da área que ele atua. Eu não tenho dúvida que cada vez mais as empresas precisam estar inseridas dentro de um plano, né, corporativo voltado exatamente para o espectro autista, porque eu não tenho dúvida que isso está se intensificando cada vez mais, viu, Erlen?
Sim, e todo o amparo para aquele autista, que ele tem o nível 1, tem o Sim, nível 2. sim. A gente sabe que às vezes o nível 3 ele não vai estar nesse amparo do Sim, contexto comercial, sim. porque ele precisa de uma outra conotação, Sim. que aí a mãe e os profissionais é que vão Já é uma fazer. condução diferente, Sim, né? mas aquele que tem o nível 1, por exemplo, ele tiver essa capacidade, o Essa desenvolvimento, oportunidade, né? isso, para ir ao mercado, é um contexto de desenvolver. Sim. A gente, como mãe, a gente quer a proteção, sim, a gente quer esse contexto de fica aqui comigo, mas a gente tem que preparar o filho para o mundo. Com certeza. E nesse contexto a gente espera que realmente o mundo o ampare da melhor forma. E a gente tem que fazer essa integração, porque nem sempre eu vou estar aqui, nem sempre eu vou poder orientá-lo passo a passo. Então, quanto eu puder prepará-lo e acolhê-lo para o mundo e preparar o mundo para acolhê-lo, eu entendo que eu vou fazer o meu papel da melhor forma. Perfeito. Erlen Koch, muito obrigado pela sua participação comigo no programa Agnello Corbellino, talk show de negócios da televisão de Mato Grosso. Muito agradecido mesmo, desejo a você boa sorte, um feliz ano de 2026. É com muita gratidão que eu faço esse aparecimento em 2026 aqui para te falar muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por estar começando o ano de uma maneira tão boa, tão gostosa, tão significativa, porque eu gosto de estudo, eu gosto do trabalho, eu gosto do desenvolvimento e o programa vem nesse caminho. Então é só agradecimento e sucesso. E para você que está aí me ouvindo, que eu possa ter contribuído ao menos 1% no seu desenvolvimento e que esse ano seja espetacular em todos os sentidos. Muito obrigado, viu? E a você que esteve conosco até agora, o meu muito obrigado. Que Deus te abençoe enormemente, abundantemente. E mais uma vez desejo a você um ano de 2026 tremendo, poderosíssimo. Continue na programação da TV Mato Grosso, canal 27. Eu espero encontrar com você em uma outra oportunidade aqui no programa Agnello Corbellino, o seu talk show de negócios da televisão de Mato Grosso. Shalom!